Muito bem, pessoal. É com muito prazer que eu entrego para vocês mais uma aula bônus que eu gravei com muito carinho para vocês. Eu quero falar como eu conduzo as coisas no meu salão e eu quero falar também sobre como você resolver um problema que pode ser se não seguirmos alguns passos para realizar o design de cor na nossa cliente, tá? Então vamos lá. Nossa aula hoje é sobre teste de mechas, né? A nossa cliente chega ao salão para realizar um procedimento de mechas. Como você conduz isso, né? A gente sabe a importância que tem um teste de mecha e como ele define como vai ser a criação da nossa cor, por onde a gente vai caminhar e como ela será entregue para a cliente, qual o resultado, né? O teste de mecha ele tem uma ligação direta com a durabilidade da cor. Nele você vai escolher a melhor ferramenta para continuar e executar o trabalho de cor na sua cliente, tá? Então, quando a cliente agenda um horário, eu gosto de conduzir assim. Eu agendo com ela uma avaliação e faço durante essa avaliação um teste de mechas. Se a minha avaliação for muito anterior à data da mecha, eu repito o teste de mechas, ok? Então, por exemplo, se a cliente agendou uma avaliação em uma semana e passaram-se 10 dias, eu repito o teste de mechas, principalmente se for verão, onde elas vão muito para a piscina, tá? Então você faz um teste na terça, o cabelo passa no teste, tá ok, e no domingo ela vai para a piscina e esse cabelo recebe o cloro e o cobre e não passa no teste de mechas no design de mechas. E aí você fala, mas eu fiz o teste, foi ok. Só que ela teve 10 dias para ela fazer com que o teste não desse certo, fazer com que esse cabelo não tivesse a mesma saúde do dia do teste. Então, sempre que der um intervalo maior, repita o teste de mecha para sua segurança, tá? E se o teste de mechas da minha cliente não der certo? Por exemplo, hoje nós temos o pó descolorante tradicional dentro do salão. No meu estúdio, eu escolhi trabalhar com a marca Keune, porém, as grandes marcas todas te entregam mais opções. Mas vamos falar sobre o pó tradicional de início. O pó tradicional, ele é considerado pro cabelo uma bomba atômica. Por quê? O pó tradicional da marca que eu escolhi trabalhar, por exemplo, vou falar dela, mas acaba se... como eu posso dizer? Acaba se projetando as outras marcas, tá? Na marca que eu escolhi trabalhar, o pó descolorante de maior força, de maior potência, ele clareia muito rápido. Por quê? Ele possui 3 tipos de persulfato, tá? Persulfato de amônia, persulfato de sódio e persulfato de potássio. A junção desses 3 persulfatos causa uma explosão, entre aspas, no fio do cabelo, certo? Então ele tem 20 minutos de ação de clareamento rápido causado por essa mistura dos 3 persulfatos, ok? Então vamos lá. A minha primeira opção no teste de mechas é o pó descolorante, entre parênteses, tradicional, certo? Ele é o pó que a cliente chegou, quero ficar loira. Prepara para mim tantas gramas de pó com 20 volumes. Ele é um pó que provavelmente, se o cabelo estiver no nível de porosidade mais alto, ele não vai passar no teste, tá? E aí, como eu conduzo isso? Eu perco a cliente, eu mando a cliente embora, o que eu faço? Nós temos 2 caminhos, tá? O primeiro que eu indico para vocês tenham mais de uma opção no salão de vocês para executarem o trabalho de mechas. Por quê? A cliente chegou, eu quero fazer um loiro
que seja mais claro e que eu precise dessa ferramenta. Só que se você fizer um teste de mechas e você provar para sua cliente que o cabelo dela não tem estrutura para receber esse nível de clareamento, você provando para ela que 2 e 2 são 4, mostrando para ela, ela vai entender. E você vai alinhar com ela tudo que ela tem feito para que isso não consiga acontecer, que você não consegue clarear o cabelo dela. Dentro da marca que eu escolhi trabalhar também, existe uma outra ferramenta ainda falando em descoloração, que é o Freedom, tá? O Freedom Blonde. Ele foi desenvolvido para trabalhos mais suaves. O Freedom, ele contém um tipo de persulfato, tá? Não só o Freedom, mas assim, por exemplo, a Schwarzkopf também tem 2 ou 3 tipos de pó. Um pó mais forte, azul, um pó de clareamento mais lento, branco, que é o mesmo caso. Então, só para vocês entenderem que aqui eu não estou falando de marca, eu estou falando do produto, ok? Então, o pó branco que eu trabalho, ele tem um tipo de persulfato, apenas o persulfato de amônia, o que faz dele um pó com clareamento sutil, suave, porém de 8 tons, 7 tons, 8 tons, que é bastante, tá? Só que o que acontece? Por ele conter um tipo de persulfato, ele não tem a explosão dos 20 minutos de clareamento que esse tem. Inclusive, pessoal, quando eu trabalho com essa ferramenta, eu preparo de 15 a 20 gramas, sempre, para eu usar o pico do clareamento inicial a meu favor. Tá? Assim eu consigo trabalhar com oxidante mega baixo, Activator, 10 volumes, 20 volumes e fim. Tá? Porque eu tô sempre aproveitando o melhor do meu produto, que é o pico de clareamento dos 20 minutos. Na opção do pó branco com um tipo de persulfato apenas, isso não acontece. Porém, eu preparo de pouca quantidade também, para que esse produto não ferva na minha cumbuca, tá? Seria uma segunda opção para o teste, né? Então, se você tá vendo que o cabelo não vai aguentar, que na maioria dos casos a gente já sabe, coloque 2 testes. Um teste com o pó tradicional e um teste, e a segunda opção, aliás, a segunda opção, que é o pó suave, vamos dizer assim. Tá? Coloque um teste com 20 volumes com esse e um teste com 30 volumes com esse. Ah, mas a volumagem não interfere? Interfere. Porém, aqui eu tenho uma força menor. Eu tenho um persulfato contra 3 desse, tá? Então, normalmente, eu realizo mais de uma vez o teste e com mais de uma ferramenta, tá? O cabelo que não passa nesse, provavelmente 70% de chance de passar nesse, tá? Terceira opção que você pode ter no clareamento para sua cliente: autoclareadoras. A tinta. Quem me segue no Instagram vê que isso é uma ferramenta muito forte, muito grande de atrair clientes. Quando eu posto lá escrito mecha sem descoloração, chove de direct. Porque a cliente quer saber como que você clareou aquele cabelo sem usar pó descolorante. Hoje em dia a cliente preza muito mais a saúde do fio do que o clareamento, tá? Então, por que não fazer? Com 2 gramas de cada, você faz 3 tipos de teste. Você prova para sua cliente que você tem várias ferramentas para trabalhar. Você prova para sua cliente que você está preparado para atender o cabelo dela em determinados níveis, entendeu? Então, por exemplo, esse teste não passou. Provavelmente aqui ou aqui ele vai passar. Já aconteceu comigo de passar aqui e não passar aqui. E já aconteceu comigo de passar aqui e não passar aqui. Por quê? Na autoclareadora, eu também tenho os 3 persulfatos que eu tenho aqui: hidróxido, sódio e potássio. Porém, eu tenho toda a cosmeticidade de uma coloração.
Isso faz dela muito mais saudável para o cabelo do que o pó descolorante, tá? Aqui eu tenho proteína da seda, aqui eu tenho agentes condicionantes dentro do meu tubo de coloração, que enquanto vai clareando, ela vai tratando o cabelo. Então a minha entrega aqui é muito melhor, tá? Tudo isso quem vai dizer qual a melhor ferramenta para o cabelo da sua cliente? O teste de mechas, tá? Terminou isso tudo aqui, o cabelo não passou nem aqui, nem aqui, nem aqui. Cronograma capilar, reconstrução, nutrição, reconstrução e fim. Não façam o cabelo se ele não ficar 100% saudável no teste de mechas. Quando eu digo 100% saudável, todo mundo sabe que é uma química, que ele vai sofrer agressões. Porém, sofrer agressões reversíveis até esse córtex voltar ao estado normal, ok, você indica uma máscara, tua cliente trata, você pede um retorno para ela, em 2, 3 dias faz uma reconstrução no cabelo da sua cliente. Porém, corte químico, tesoura resolve, nada mais. Tá? O cabelo quebrou, tá no chão, ele vai continuar lá. Não tem nada que resolva. Então, vamos nos precaver antes, vamos ter opções para nossa cliente e é aqui que vocês vão se diferenciar de quem trabalha só aqui. Se você tem só uma ferramenta, o seu nicho é escasso. Você faz moreno iluminado com o pó tradicional, com a bomba atômica, não precisa. Você perde o fundo de clareamento da sua morena iluminada aqui. E aí você tem que devolver esse fundo na tonalização, senão ela vai embora e fica loira no primeiro lavado. É o que eu mais corrijo dentro do meu salão, acreditem. Ok? Então, pessoal, cada ferramenta, morena iluminada, eu trabalho só aqui e aqui. Só. Ali, com o distribuidor de vocês, quais as ferramentas de clareamento que você pode oferecer para sua cliente. Coloquem isso no teste de mechas. Um outro ponto muito importante ainda nesse assunto teste de mecha não se faz na nuca. Teste de mecha se faz aqui. Não na parte de cima, porém eu separo uma seção fina e faço daqui para baixo. Por quê? Na nuca, a cliente tem toda uma coberta de cabelo em cima para manter esse cabelo longe da exposição solar. Aqui em cima é onde a cliente vai passar a chapinha para poder esse cabelo ficar alinhado. É onde ela pega o shampoo de mercado e puff para lavar, tá? Então sempre alinhe o teste de mecha aqui. Se for possível, produto número 1, produto número 2, produto número 3. Mostre para ela qual opção é mais saudável e assim defina o trajeto a percorrer para a entrega da cor. Ok, pessoal? Agora vamos falar sobre o fundo natural. Por que é tão importante alinhar qual é a cor natural da minha cliente antes de iniciar o processo de mechas, tá? Primeiro motivo, muitas clientes não têm noção do quanto é importante o fundo natural para um design de mechas. E quando ela chega com a imagem do desejo dela, a referência do que ela quer, muitas vezes o fundo do cabelo ali da foto é 2 a 3 tons mais claro do que o que ela tem. E isso influencia em 95% da cor do resultado final, né? Uma mecha que é feita numa base 4 não é o mesmo resultado, mesmo usando a mesma ferramenta, mesmo usando a mesma técnica, mesmo usando a mesma matização, não é o mesmo resultado de um cabelo onde nós temos a cor natural fundo 6. E na maioria das clientes com fundo 4, ela chega com uma referência de fundo 5 a 6. Então, o que acontece? Tenham sempre uma ferramenta. Aqui eu tenho a cartela de Color Consultation, onde eu tenho o cabelo maior, mas em toda a cartela de cores de qualquer marca tem os cabelinhos do fundo natural, da cor natural. Que são as cores naturais? 3, 1, que é muito difícil aqui, natural, mas do 3 para cima. 3, 4, 5 e 6. Muito raro um 7, lá no Rio Grande do Sul. Aqui é meio difícil. O 6 para nós já é polaca.
E o que acontece? Quando a cliente chega, a primeira coisa no diagnóstico, na avaliação, é identificar o tom natural da cliente. Isso é a primeira coisa, o primeiro passo. Errei aqui, mas é um A. Esse é o primeiro passo. Por quê? Ali você já vai alinhar com ela. Ó, nós vamos ter uma cor mais próxima a esse cabelo. E aí você mostra para ela o que é um resultado da mecha que ela quer em um cabelo do fundo igual ela tem, tá? Isso tem que ficar muito esclarecido para a cliente, para depois você não ter problemas com ela dizer que o cabelo não ficou claro, o quanto ela queria, tá? Influencia totalmente. Alinhe isso com ela. O segundo ponto importante, se a sua opção for esfumar a raiz, você precisa ter alinhado isso antes de iniciar o processo de mechas, porque depois o cabelo vai estar molhado, depois o cabelo já vai ter um clareamento próximo à raiz e você não vai conseguir ou vai conseguir com muita dificuldade identificar qual seja o tom natural da sua cliente. Então alinhe isso antes de iniciar o design, anota na ficha a cor natural da cliente, o nome da cliente, o que você vai fazer na sua cliente, tenha isso muito bem planejado, tá? Se a cor da cliente, o segundo passo, então, é para o esfumado. O primeiro aqui era para referência. E o segundo passo para esfumado, certo? Na aula de esfumado de raiz, vocês vão entender o porquê, tá? Porque é muito importante. Se você não alinhar, e você precisa ser assertivo. Se é um 4, ele vai ficar idêntico e ele vai sumir nos cabelos na hora da identificação, tá? Isso é de extrema importância, porque é aqui que você vai ter o sucesso na hora do esfumado. É aqui que você não vai fazer a sua cliente não ter o desbotamento. É aqui que você não vai abrir o fundo de clareamento da sua cliente e é aqui que você não vai depositar pigmentos a mais do que o fundo natural dela. Então, a importância do fundo natural na mecha é referência e no momento do esfumado. Agora, pessoal, nós vamos a uma das maiores dúvidas do profissional na hora de executar um esfumado de raiz. Nós temos o apagado, nós temos o esfumado e nós temos a transição de cor, tá? O apagado, ele precisa ser feito com coloração, tá? Por quê? Ou com semicolor também, um tonalizante, porém abaixo do tom natural da sua cliente. Então, por exemplo, no momento lá que você foi fazer o diagnóstico do fundo natural da nossa aula anterior, você colocou que o cabelo dela é um natural 4, tá? Então, vamos lá. A cor natural da cliente é um 4, certo? Eu fiz lá a minha mecha, não manchei a raiz, porque o apagado, esfumado e transição de cor não é para corrigir manchas, pessoal. Para corrigir manchas é outro processo e outro produto. Aqui é um acabamento, tá? Então, muita gente fala assim, desbotou e o cabelo ficou feio. Por quê? Porque você fez a mecha, você manchou em alguns lugares e você quis resolver isso no apagado e ele não é para isso, tá? Você precisa fazer a mecha perfeita, com a raiz com acabamento perfeito, para que aqui você tenha um resultado perfeito e um desbotamento natural. Onde ele não fica marrom, onde não fica laranja, ele simplesmente vai saindo do cabelo e a mecha aparece de forma bonita como você terminou o design, ok? Alinhado isso? Vamos continuar. No apagado, é onde eu realmente não vejo nuance alguma da minha mecha. No apagado, se a cor da minha cliente for, eu vou mudar aqui, mas depois eu vou explicar por quê. Eu vou colocar um 5. Eu alinhei que o fundo natural da minha cliente é um 5. No apagado, eu vou usar um 4. Eu gosto de trabalhar com tonalizante. Eu gosto.
Porém, você pode fazer com coloração também, tá? Nesses casos, quando for coloração, eu gosto de volatizar a minha coloração. O que é volatizar a minha coloração? Tirar a amônia. Eu vou colocar só a coloração na minha cumbuca. Com a ajuda de uma espátula, eu vou bater muito, muito, até ela ficar uma massa aerada. Quando eu estou batendo essa massa de coloração, ainda sem o oxidante, eu sinto um cheiro muito forte de amônia, tá? Significa que ela perde um pouco a força e o poder da amônia dentro da coloração. Isso chama volatizar, tá? Para quê? Para que eu não tenha uma abertura do fundo de clareamento tão grande quanto se essa amônia estivesse toda ali para poder agir. A amônia apenas é o acesso ao fio. A amônia abre a porta para o pigmento entrar, tá? Então a gente vai volatizar bastante para que essa porta não fique tão aberta, que não é interessante no momento do apagado e do nosso esfumado de raiz, tá? Depois de eu ter volatizado a minha coloração, é onde eu acrescento o oxidante, que nesse caso eu uso abaixo de 10 volumes, eu uso emulsão de tonalizante, para que também não tenha abertura do fundo de clareamento. E pensando por esse lado, que eu não quero uma abertura de fundo natural, eu tenho a opção de coloração. Porém, eu tenho uma ferramenta que já me entrega isso, que é o tonalizante. Que o tonalizante, ele não pode abrir o fundo de clareamento, porque um verdadeiro tonalizante, ele não tem amônia. Se ele não tem amônia, a porta não é aberta, né? Os pigmentos naturais não são revelados, entendeu? Então, a minha preferência, vocês façam o teste, é trabalhar com tonalizante. Para um apagado de raiz, onde eu quero apagar totalmente o começo da minha mecha, eu vou usar um tom abaixo do tom natural da minha cliente, ok? Se eu usar tonalizante, a proporção vai ser 1:2 no cabelo úmido, tá? Então, se eu vou usar 4, vamos supor, eu vou usar um tonalizante 4, eu vou usar 10 gramas, mais emulsão, eu vou usar 20 gramas. E eu vou aplicar em toda a raiz da minha cliente. Fiz a aplicação, esse cabelo vai apagar o começo da mecha, não vou ver nuance alguma da minha mecha embaixo, ok? Se eu quiser um esfumado de raiz, o que é um esfumado? O esfumado, eu vejo a nuance da mecha, eu vejo a mecha, porém como se tivesse um isofilme em cima dela. Um efeito de esfumado de raiz mesmo, tá? Eu vou usar o tonalizante da cor natural da cliente, mais um tom abaixo, tá? Então, se eu quero 10 gramas, eu vou usar 5 gramas de cada, mais emulsão 20 gramas, certo? Aqui é para um esfumado e essa regra vale para todas as nuances, tá? Todos os fundos de clareamento. E já eu vou explicar por que eu troquei o 4 para o 5. Se eu quero uma transição de cor, o que é transição de cor? É apenas uma passagem do natural para a mecha. Não é um esfumado, é menos do que isso e muito menos um apagado, tá? Ele é apenas uma camuflada na mecha, ele é uma transição mesmo. Ele vai do natural para a ponta mais clara, ok? Se eu quero ir uma transição, eu vou usar o tom natural da minha cliente mais o 6. Em alguns casos, se você não quiser quase nada, você pode usar só o 6, tá? Eu prefiro trabalhar assim, o 5 e o 6 em partes iguais, tá? A mesma coisa. 5 gramas de cada. Mais emulsão, 20 gramas, tá? A mesma forma de aplicação para os 3. A única coisa que eu gosto é na transição eu descer no mínimo 3 dedos. Para eu ter uma transição de cor e eu conseguir enxergar o trabalho que eu fiz na minha cliente,
ok? Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu troquei do 4 pro 5. Quando o cabelo natural for um 4, a cor natural da minha cliente, eu nem no apagado, eu desço para o 3. Por quê? O 3 é muito escuro, pessoal. E ele tem uma concentração muito grande de pigmentos. Do 4 para o 3 é o dobro de quantidade de pigmentos. E eu vejo que no esfumado, ele fica até meio azulado na nossa mecha, tá? Então, se a cor natural da cliente for um 4 e eu quiser um apagado, eu faço ainda o 4, 10 gramas, mais emulsão. Porém, eu tenho duas opções. Ou eu faço esse cabelo 1 por 1, com o cabelo úmido, porque eu vou concentrar aqui o meu pigmento, tá? Ou eu trabalho com depósito de produto em cima do cabelo. Se eu for fazer depósito, eu vou trabalhar na proporção 1 para 2. Muito mais seguro 1 por 1. No apagado de raiz, 4. Porque não fica dependendo se você aplicou corretamente ou não, principalmente no início, tá? Então, a opção mais segura, com certeza, é essa daqui. E a mesma regra pro esfumado de raiz, a mesma regra para transição de cor. E se a raiz natural da minha cliente for um 3, eu faço a mesma mistura do 4. Abaixo do 4, eu não trabalho com nuance de esfumado de raiz. Se a raiz da minha cliente for um 3, eu vou usar essa mesma técnica e essa mesma receita. Pessoal, agora nós vamos tocar numa ferida, né? Uma ferida muito grande, uma dúvida muito grande e é onde a maioria dos profissionais erram na entrega da cor, tá? Matizações e neutralizações. A primeira coisa que você precisa é entender a diferença dos dois. Entender o que é uma neutralização e para que ela serve e o que é uma matização e para que ela serve, né? Então, vamos inicialmente entender o que são para depois a gente criar nuances. Então, vamos começar com a neutralização. O que é uma neutralização? Quando eu faço uma descoloração, eu levo o cabelo a um fundo de clareamento, certo? Cada altura tem um fundo de clareamento, tá? Então, a altura do 6, 7, 8, 9, 10 e 1000. 1000 eu já não tenho mais fundo de clareamento. 1000 já é uma mecha branca, né? Mas em neutralização, o que significa? Vamos dizer que numa altura do 9, eu tenho o amarelo um pouquinho mais forte, um amarelo forte, né? Nessa altura, eu usei lá um 9.7, algumas marcas têm, tá? O 9.7 fez o quê? Um cabelo na altura de um 9, ele tem 0,33, certo? O ponto 7, violeta em algumas marcas, vai entrar em neutralização do 0,33, que é o dourado, que numa altura do 9 é um pouco mais intenso. Então, 0,33 neutralizado pelo violeta, eu tenho um fundo 9 neutro, neutralizado, ou seja, um 9 branco sem direcionamento de cor. Quando o cliente pede para mim um pérola, que na minha marca é um 9.2, por exemplo, vai faltar acrescentar a nuance de direcionamento de cor, certo? Então, basicamente, neutralização é deixar o fundo branco, é passar uma borracha no fundo do clareamento que me restou, tá? E matizar é dar o direcionamento da cor que a minha cliente quer, tá? Então, o que eu precisaria aqui?
criar um 9,72. Eu neutralizei e direcionei a cor. Certo? Várias misturas. 10,7, 9,2, 10,7 silver, 9,27. Olha só, o 9,27 na minha marca é uma cor pronta. Uma cor pronta disso daqui. Apenas invertido. O que não é apenas invertido, que no módulo mais avançado vocês vão entender o que é esses dois números após o ponto, para que eles servem, como você usa, como você vai criar exatamente 30%, 20% da sua cor. Nós vamos falar em porcentagens, tá? Nós vamos criar cores exatas, mas por enquanto nós estamos no alicerce da nossa casa e nós vamos falar a grosso modo que funciona, acreditem, tá? Então, na minha marca, eu tenho lá um 9,27, que já vai neutralizar e direcionar. Essa é a diferença entre neutralização e matização. Se você quiser uma cor específica, você precisa dos dois. Então, você precisa de 2 números após o ponto. Se você não tiver, você precisa criar. E agora, se eu não quiser neutralizar o fundo? Por exemplo, em um iluminado, eu faço a descoloração do cabelo até uma altura de 7, por exemplo. Um exemplo, tá? Existem iluminados 8, 9. Mas vamos falar sobre o 7, onde eu tenho um fundo de clareamento laranja. E a minha cliente quer um iluminado quente. Por que que eu vou neutralizar o fundo de clareamento que vai ao meu favor? Não tem a necessidade, ele vai a meu favor. Nesse caso, eu escolho uma opção sem neutralizar. Por exemplo, vamos falar sobre numa altura de 6. Só para citar outro exemplo para vocês, tá? A minha cliente quer um avelã. No avelã, eu tenho 6,38, por exemplo, tá? Dourado e marrom. Pode procurar na marca de vocês. Dourado, marrom. Tá? Eu descolori o cabelo não me deu lá um tom muito alaranjado, muito forte, ficou limpo, ficou bonito, ok. Eu não vou neutralizar. Aqui eu não tenho nada que neutralize, porque eu precisaria de 1,1 se eu quisesse neutralizar, certo? Mas eu não quero e eu não preciso, porque o que eu tenho de resultado está a meu favor. Eu vou apenas pegar o 6,38 e aplicar nesse cabelo. E eu vou ter um 6,38 mais quente, porque eu não neutralizei o resultado, né? Se eu quiser um resultado mais neutro, um 6,38 mais frio, entre aspas, eu vou precisar de uma mistura de 6,1 mais o 6,38. Aí eu vou neutralizar o fundo de clareamento e direcionar a minha cor para o 6,38, tá? Então, tudo depende, pessoal, do que você quer de resultado para este cabelo. Nem todos os casos é preciso neutralização, ok?